Olá, boa noite, tudo bom? Vamos ver a luz aqui. Acho que tá melhor assim, né? Boa noite. Vamos ver quem vai entrando aí. Essa live de hoje, eu nem avisei no feed, avisei só aqui nos stories, porque ficou muito em cima da hora, muito, né? Eu fiz a live do capítulo 4 na quinta. Boa noite, Fernanda. Eu fiz a live na quinta-feira. Fiz a postagem na sexta-feira, ontem, né? Do, dos textos, né? Selecionados. E aí nem deu tempo de fazer o post no feed para avisar. Mas eu pus nos stories e também essa live vai ficar gravada aqui. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 da nossa jornada do livro Fundamentos do Lar Cristão. Espero que vocês estejam familiarizados já, né, com essa leitura. E assim que tiver um pouquinho mais de pessoas aí, a gente começa. Boa noite, você que está chegando aí agora. Feliz semana para vocês, que o Senhor Deus esteja nessa semana com todos vocês, com a família de vocês. Manuela, seja bem-vinda. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então a gente vai começar, vou começar a leitura do capítulo 5, Preparo para um casamento feliz. É um capítulo um pouquinho maior do que os outros que a gente já estava lendo, então eu vou ler mais e fazer menos comentários, certo? Porque a própria palavra mesmo vai acabar sendo proveitosa. É de uma linguagem mais recente, mais atual. Feliz semana, Bia. Tudo bom, amiga? Tudo bom? Que bom que você está aqui. É uma leitura, é uma linguagem mais atualizada, né, que tem. Eu estou usando essa capa aqui do Fundamentos do Lar Cristão, mas também tem outra capa que eu acho que está vendendo na CPB. Essa capa aqui, ela vem em um box que se chama, eu acho que é Mensagens de Esperança, uma coisa assim. E aí tem esse box com vários livros. Tem o... Aqui eu não tô conseguindo ver ali na minha estante. Mas tem o Eventos Finais. Eu acho que tem Orientação da Criança. E tem esse aqui também. Tem História da Redenção, que é o mais grossinho ali. Então vamos começar? Eu vou orar como sempre, como faço todas as lives pra gente começar a leitura, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, Pai amado, Pai celestial, louvado seja o teu nome, ó Pai, por todas as palavras que nós iremos ler aqui, todos os ensinamentos, aconselhamentos, exortações. O Senhor é um Deus forte e poderoso, todo-poderoso, Deus altíssimo, louvado seja o teu nome, ó Pai. Entrega em tuas mãos esse momento agora dessa live, peço a presença do teu Santo Espírito, não só aqui comigo nessa leitura, abrindo a minha mente, os meus olhos para a tua palavra, mas também que o teu Santo Espírito esteja com cada uma das minhas seguidoras que estarão assistindo essa live. Não só aqui comigo, agora ao vivo, mas também aquelas que vão assistir depois, que estarão assistindo no YouTube. O Senhor conhece cada uma delas, Pai. Conhece as vidas, os lares, as famílias. Traga bênção sobre todas elas. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, para que essa mensagem seja mais fortemente acariciada em nosso coração. Obrigada pelo sacrifício de Cristo. Tudo isso é em nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos começar. Então, boa noite para todas, feliz semana. Para quem está entrando aqui agora, primeira vez que está participando da live, meu nome é Simone. E nós estamos hoje lendo o capítulo 5 do Fundamentos do Lar Cristão. Tá bom? Vamos começar? O capítulo se chama Preparo para um Casamento Feliz. Boa noite, minha sogra. Tudo bom aí? Então vamos começar. É uma mensagem mais específica para os solteiros, mas nós que já somos casadas podemos estar aprendendo isso para a gente levar para aqueles que, porventura, né, são os nossos irmãos na fé, jovens da igreja, crianças ou filhos, sobrinhos, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiro bloco, pensar bem antes de casar.
Caso aqueles que pensam em se casar não queiram sentir remorso depois do casamento, precisam agora considerar o assunto de forma séria e atenta. Dado precipitadamente, esse passo é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo, uma maldição. Ninguém consegue, com tanta eficácia quanto o marido, estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida um fardo pesado. E ninguém consegue fazer o mínimo que seja para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem, para lhe paralisar as energias e arruinar-lhe a influência e as perspectivas, como sua própria esposa. É a partir do momento em que se casam que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou fracasso nesta vida e suas esperanças de existência futura. Aqui já começa, né, com essa fortíssima mensagem, uma informação importantíssima a respeito do casamento. Quem me dera poder fazer com que os jovens vissem e sentissem seu perigo, especialmente o de terem casamentos infelizes. O casamento é algo que influenciará e afetará sua vida tanto neste mundo quanto no futuro. Um cristão sincero não levará avante seus planos sem saber se Deus aprova suas intenções. Não desejará escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. O mais importante não é agradar a nós mesmos, pois Cristo não agradou a si próprio. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deve casar com uma pessoa a quem não ama. Isso é pecado. Porém, não se deve permitir que a fantasia e a natureza emotiva conduzam à ruína. Deus requer integralmente o coração, a prioridade dos sentimentos. Então aqui está bem claro, né, que deve haver um preparo para o casamento. Quem vai se casar tem que ponderar muito antes de tomar essa decisão, né? Porque, como diz aqui, precisam ponderar, considerar o assunto de forma séria e atenta, que é um passo que, se dado precipitadamente, pode arruinar a vida de jovens, de rapazes, de moças, né? Que também ela diz aqui que tanto o esposo quanto a esposa pode arruinar a vida do cônjuge se o casamento foi feito um casamento errado, às pressas, sem considerar, né, racionalmente. E o mais principal que eu achei aqui é quando o Espírito de Profecia diz que o casamento é algo que influenciará e afetará a sua vida tanto neste mundo, que nós vivemos aqui terreno, quanto no futuro, que é na vida eterna. E que, se o cristão for sincero, os planos de casamento dele só vão avançar se ele tiver certeza de que Deus está aprovando esse casamento. E que é pecado também se casar com uma pessoa que não ama. E que sabendo que Deus é quem vai escolher, né, essa pessoa para o casamento, a gente não deve permitir-se que a natureza emotiva, que a fantasia, que aquela paixão domine. Então eu vou grifar aqui as frases que eu gostei mais. Primeira, caso aqueles que pensam em se casar não queiram sentir remorso depois do casamento, precisam agora considerar o assunto de forma séria e atenta. Essa parte aqui que fala de esposo e de esposa é bem grande, não dá para eu colocar no post, mas é muito importante. Que fala, né, que ela deixa claro que tanto o marido quanto a esposa podem afetar a vida do cônjuge e pode arruinar a influência, aspirações um do outro, sonhos, pode tornar a vida do outro um pesadelo. Essa aqui é bem importante, que o casamento é algo que influenciará e afetará a sua vida tanto neste mundo quanto no futuro, e que um cristão sincero não levará avante seus planos sem saber se Deus aprova suas intenções. Vamos continuar. Próximo bloco, sem pressa. O título já diz, né?
poucos têm ideias corretas com respeito ao relacionamento conjugal. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita felicidade. Mas se conhecessem pelo menos um pouco das frustrações de homens e mulheres ligados pelos votos matrimoniais em correntes que eles não podem nem conseguem quebrar, não se surpreenderiam com isso que escrevo. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo de aflições. Olha, ela não aliviou aqui, está falando uma realidade. Há milhares que estão casados, mas não têm afinidade. Os livros do céu estão carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que se ocultam sob o manto do casamento. É por isso que eu desejo advertir os jovens que estão em idade de casar, para que tenham menos pressa na escolha de um companheiro. O caminho da vida conjugal pode parecer belo e pleno de felicidade, mas quem garante que vocês não vão se decepcionar como acontece com tantos outros? Os que pensam em se casar devem pensar no caráter e na influência do lar que vão estabelecer. Ao se tornarem pais, eles recebem uma responsabilidade sagrada. Aqui ela já passa do casamento, né, para a paternidade e para a maternidade. Deles depende em grande medida o bem-estar dos filhos neste mundo e sua felicidade no mundo por vir. Eles determinam em grande extensão a imagem física e a moral que os pequeninos recebem. E da qualidade do lar depende a condição da sociedade. Isso a gente já viu, né? O peso da influência de cada família contribuirá para fazer subir ou descer o prato da balança. Então, esse bloco aqui é um pouquinho mais curto, mas ele também é bem certeiro, bem pontual. Aqui, logo no começo, a Ellen White já deixa claro aqui, né, através do espírito de profecia, é que muitas pessoas, quando se casam, não têm ideia do que se trata o casamento. Que muitas pessoas pensam que estar se casando é conquistar uma felicidade plena, né, perfeita. Mas que se as pessoas conhecessem um pouquinho do que acontece nos casamentos, né, não iam se estranhar o que ela escreveu aqui. E que na maioria dos casos é um jugo de aflições. Ou seja, são duas pessoas que estão num relacionamento, né, que não têm afinidade, que um quer prejudicar o outro, que um maltrata o outro, que não há o amor verdadeiro. E se ela escreveu esse livro aqui, esse texto aqui do número 4 é da revista Review and Herald, de 1886. E aqui ela está dizendo que havia naquela época milhares que estavam casados e que não tinham afinidade. Se ela falava isso em um tempo em que as pessoas tinham mais valores, né, mais princípios, imagina nos dias de hoje. Então, por isso que ela faz essa advertência para os jovens, né, para que eles tenham menos pressa na escolha de um companheiro. Assim como ela já falou antes, que não deve ser por aquele... Oi, Elaine, boa noite. Bem-vinda, viu? Tava esperando você entrar. Ainda que ela fale, né, repetindo, ela fala que não é para ter pressa, ela acaba repetindo aquilo que foi falado antes, não repetindo assim, trazendo na memória que a precipitação também traz uma irracionalidade, uma falta de emoção, um transbordar de emoções e uma falta de razão na escolha, na hora de se casar, né? E aqui o mais importante que eu achei tá aqui no final, que é os que pensam em se casar devem pensar no caráter e na influência do lar que vão estabelecer. Então, quem tá me assistindo, que ainda tá solteira, pense bem e bastante se realmente, ao se unir com a pessoa que você está pensando, se isso vai ter uma influência boa e positiva dentro do seu lar, né? Se aquele capítulo que a gente leu sobre a influência do lar, se o seu futuro lar vai estar trazendo essa boa influência do cristianismo ou não. Se você tiver dúvidas, volte aqui, aonde a nossa irmã White, através do espírito de profecia, diz que o cristão sincero não leva os planos adiante de casamento sem saber se Deus aprova ou não.
Então, se você ainda está em dúvida, peça a Deus que Ele te mostre através de alguém que você vai conversar. Ele vai te falar através da palavra, através de algum sermão, de alguma mensagem, tá bom? E aí aqui no começo, ó, eu quero deixar grifado isso aqui, ó. Há milhares que estão casados, mas não têm afinidade. Os livros do céu estão carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que se ocultam sob o manto do casamento. É por isso que eu desejo advertir os jovens que estão em idade de casar para que tenham menos pressa na escolha de um companheiro. Certo? Então, quando vocês que já são casadas, estiverem na companhia de jovens e surgir esse assunto, vocês precisam lembrar que isso aqui é um conselho de Deus, é divino, né? Deus deixou isso registrado aqui para o povo dele. E se essa pessoa que você está conversando, ela se considera povo de Deus, ela precisa acatar isso aqui e levar para a vida dela. Próximo bloco, fatores vitais na escolha. Os jovens cristãos devem ter grande cuidado na escolha dos amigos e companheiros. É preciso cuidado para que isso que agora parece ouro puro não se revele metal sem valor. As amizades que agora parecem que são maravilhosas, né? As companhias profanas tendem a pôr obstáculos no caminho do seu relacionamento com Deus, e muitas vidas são arruinadas por uniões infelizes com os que não podem elevar ou enobrecer. E isso acontece nos negócios e no casamento. Então, primeiro, ela traz essa experiência aqui de jovens, experiência não, né? Esse relato de jovens que precisam escolher bem os seus amigos. E aí, isso também, esse cuidado que as pessoas precisam ter para escolher seus amigos, também trazem a ruína nos casamentos, também trazem a ruína em negócios. Então é muito importante que essa escolha seja bem feita. Então aqui daqui a pouquinho ela vai trazer uma lista de perguntas aqui, os fatores da escolha. Continuando. É hora de pesar cada sentimento e observar todo o desenvolvimento de caráter naquele com quem você pensa em unir o destino da sua vida. O passo que você está prestes a dar é um dos mais importantes da vida e não deve ser dado precipitadamente. Embora haja amor, o amor não deve ser cego. Agora é o momento de examinar cuidadosamente para tentar antecipar se a sua vida conjugal será feliz ou destituída de harmonia e arruinada. Estas são algumas perguntas que devem ser formuladas. Olha só. Essa união vai me aproximar do céu? Aumentará meu amor por Deus? Ampliará minha utilidade nesta vida? Se essas reflexões não sugerirem empecilhos, então continue avante, no temor a Deus. Boa noite, minha irmã Renata, tudo bem? Tudo bom, amiga? Seja bem-vinda. Continuando. Ao se casar, muitos homens e mulheres agiram como se a única questão que tinham que resolver fosse se amavam um ao outro. Mas devem compreender que a responsabilidade que tem no casamento é maior do que essa, maior do que só o amor. Devem considerar se seus descendentes terão saúde física e força mental e moral. Mas poucos agiram com motivos e pensamentos nobres que não poderiam rejeitar levianamente, de que a sociedade tinha direito sobre eles e que o peso da influência de sua família faria diferença para melhor ou para pior. A escolha do companheiro para a vida deve ser feita para melhor assegurar aos pais e aos filhos a felicidade física, mental e espiritual, de maneira que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma bênção semelhantes e uma honra ao Criador. Então, esse bloco aqui está falando sobre a escolha, né, para o casamento. Então, aqui ela traz algumas orientações para os jovens, começa falando das amizades, e isso ela também inclui isso
no casamento. Então, é preciso muito cuidado para que aquilo que você está vendo agora, que parece que é ouro, daqui a um tempo não se transforme em um metal, né? Em uma lata, né? Em um latão. Agora, esse parágrafo aqui, eu gostei muito, vou registrar ele aqui. E eu vou ler ele novamente para vocês. Olha só. É hora de pesar cada sentimento e observar todo o desenvolvimento de caráter naquele com quem você pensa em unir o destino da sua vida. O passo que você está prestes a dar é um dos mais importantes da vida e não deve ser dado precipitadamente. Embora haja amor, o amor não deve ser cego. Ótimo. E aí tem as perguntas que eu vou marcar aqui também. Boa noite, Fran. Seja bem-vinda. Eu vou marcar aqui essas perguntas, essas questões, ó. É outro parágrafo. Agora é o momento de examinar cuidadosamente para tentar antecipar se a sua vida conjugal será feliz ou destituída de harmonia. E aí tem as perguntas, né, que devem ser feitas. Então, se você ainda é solteira, faça essas perguntas. Considere a vontade de Deus. Se você já fez uma má escolha, né, sempre é tempo e dá pra gente remediar. Esse livro também tá trazendo muitos conselhos. Continue na jornada, porque a gente vai ter muitos outros capítulos que vai ajudar. Como, por exemplo, eu vou até ler aqui. Olha só. Os deveres e privilégios do casal. Tem um capítulo aqui que fala sobre como conviver com o jugo desigual, capítulo 10. Então, se a escolha já foi feita e agora você tem que reparar uma má escolha, ainda há tempo, né? Deus está dando tempo para todo mundo, graças a Deus, né? Agora aqui, hoje, nós estamos falando especialmente para os solteiros, estamos falando quais são os pontos para se escolher um bom cônjuge aos olhos de Deus. Os bons pontos conforme a palavra dele aqui no Espírito de Profecia. E aí tem também esse texto que ela menciona aqui, que muitas pessoas que quando se casam, né, agem como se a única questão que fosse é que se eles se amam um ao outro. Eles não pensam que a responsabilidade do casamento é maior do que somente o amor. E depois que a gente se casa, a gente vê que é isso mesmo, né? Que é mais uma questão de você ter que aceitar e conviver com os defeitos do outro, fazer o possível para melhorar o relacionamento todos os dias, do que pensar que é só o amor que vai sustentar, né? E também aqui tem uma consideração muito importante que ela coloca, que quando as pessoas se casam, devem considerar se seus descendentes terão saúde física e força mental e moral. Então, aquilo que a gente precisa ver antes de casar é qual que é a força mental, qual que é a moralidade que tem essa pessoa que você está namorando. Será que isso, quando for transmitido aos seus descendentes, vai ser uma boa transmissão para os seus descendentes, né? Então vamos agora para o próximo bloco, que fala sobre as qualidades da esposa. Agora isso aqui é para os homens que estão solteiros. Então vocês que estão assistindo, que conhecem algum rapaz que está solteiro, procurando uma esposa, ou que já está namorando e que você pode ajudar nesse aconselhamento, olha só que maravilha. Preste atenção. Qualidades da esposa. Procure o jovem para ficar ao seu lado, aquela que esteja preparada para assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e refine, fazendo-o feliz com seu amor. A esposa prudente vem do Senhor, Provérbios 19:14. Seu marido tem plena confiança nela. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, versos 11, 12, 26 a 29.
O que consegue uma esposa assim encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor, conforme Provérbios 18, 22. Algumas coisas que devem ser consideradas. Essa mulher trará felicidade ao seu lar? Ela é econômica ou quando estiver casada gastará não somente os rendimentos dela, mas também todos os do marido para satisfazer a vaidade, o amor, a aparência? Seus princípios são corretos nesse sentido? Ela possui agora alguma coisa de que possa depender? Sei que na mente de um homem absorvido pelo amor e pelos pensamentos de casamento, essas perguntas talvez sejam varridas para longe, como se não tivessem importância. No entanto, essas questões devem ser devidamente consideradas, já que estão relacionadas à sua vida futura. Ao escolher uma esposa, analise o caráter dela. Ela é paciente e cuidadosa? Ou será capaz de desprezar sua mãe e seu pai, justamente no momento em que eles precisarem de um filho forte em que possa se apoiar? Ou a tendência dela será de afastar esse filho do convívio deles, a fim de levar avante seus planos e buscar o próprio prazer, deixando o pai e a mãe que, em vez de ganhar uma filha afetuosa, perderam um filho? Então aqui, o espírito de profecia relata as qualidades que a esposa precisa ter para o jovem fazer a boa escolha e analisar antes do casamento. E aí veio aqui na minha mente o seguinte: eu preciso ser assim também, mesmo depois de casada, São qualidades que a gente precisa desenvolver e fazer também como ponto de oração de nossas vidas. Eu vou até fazer a anotação de ponto de oração aqui. Eu tinha até esquecido de fazer essa anotação mais para trás. Mas precisamos orar pedindo a Deus que mesmo que nós já formos casadas, a gente possa orar pedindo essas qualidades. Que sejamos mulheres felizes, econômicas, que a gente não seja apegada à vaidade, com muito amor, aparência, querendo gastar o dinheiro que não pode, os princípios são corretos? Será que eu tenho... será que eu sou paciente, cuidadosa? Será que eu considero meus sogros e deixo que o meu marido passe momentos com eles, fico com ciúminho, A gente precisa considerar isso. Mesmo depois de casada, a gente precisa aprender a ser sábia. É exatamente isso. A gente vai olhar essas qualidades aqui que ela escreveu para os meninos, para os rapazes, mas isso a gente precisa ser assim, para que o nosso esposo sinta essa realização de ser feliz por estar casado com uma mulher que é assim, que não traga essas preocupações, Então, aqui eu vou grifar o primeiro parágrafo, que fala para o jovem procurar uma mulher para ficar ao seu lado, uma mulher que esteja preparada, para assumir a parte dos encargos da vida, que tenha uma boa influência para refinar o caráter desse homem. Então, também é um ponto de oração para nós, que eu possa ser uma esposa, Senhor Deus, que refine o caráter do meu marido, que faça o meu marido feliz. E aí, essas perguntas a serem consideradas, depois eu vou tentar fazer elas pontualmente lá na postagem. Agora, as qualidades do marido. Quem for solteira, dá um ok para mim, manda um coração aqui embaixo, faz algum, dá as caras para eu saber. Oi, irmã Jânia, tudo bom, irmã? Tudo bom? Que bênção, a senhora está aqui. Então, agora eu vou ler as qualidades do marido. Olha só. Antes de aceitar o pedido de casamento, toda mulher deve se perguntar se é digno aquele com quem está para unir seu destino. Qual é o passado dele? A sua vida é pura? O amor que ele expressa é nobre e elevado ou é uma simples emoção? Ele tem os traços de caráter que a tornaram feliz? Ela encontrará a verdadeira paz e alegria nos sentimentos dele? Ela poderá conservar sua individualidade ou terá que submeter seu juízo e sua consciência ao domínio do marido? Ela poderá honrar as reivindicações do Salvador como absolutas? O corpo e a mente,
os pensamentos e propósitos serão conservados puros e santos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. E é verdade, essas perguntas, depois até que a gente se casa, elas ficam na nossa mente, né? A respeito da pureza, né? Do marido. Então, antes do casamento, a gente precisa se perguntar, para a gente não cometer o erro de depois acontecer isso, né? Que a Ellen White falou aqui no começo, que os casados não têm afinidade, porque isso vai fazer uma boa diferença na vida de casado. Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz, que quer evitar a infelicidade e tristezas futuras, questione antes de entregar suas afeições. Meu pretendente tem mãe? Que tipo de caráter ela tem? Ele reconhece suas obrigações para com ela? Ele é atencioso para com os desejos e a felicidade dela? Se ele não respeita nem honra a mãe, será que manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? Quando a novidade do casamento passar, ele continuará me amando? Será paciente com meus erros? Ou crítico, dominador e autoritário? A verdadeira afeição não levará em conta muitos erros. O amor não os perceberá. Então, quando o amor é genuíno, vindo do esposo, ele não vai perceber muitos erros, ele não vai levar em conta muitos erros. Muitos erros dessa esposa. Então, aqui são as qualidades que a mulher precisa considerar antes de aceitar um pedido de casamento, antes de... É porque na época que ela escreveu, né, antes o pedido vinha do homem, às vezes hoje em dia vem da mulher primeiro, mas antes de se envolver e se comprometer no casamento. Então tem muitas perguntas a se considerar, como que é o passado. Se esse homem tem um passado e hoje ele se diz remido pelo sangue de Cristo, ele é entregue verdadeiramente, ele demonstra os frutos da conversão, quais são, né? Será que essa mulher, Boa noite, Isa. Será que você, como mulher, ao procurar um marido, né, as qualidades, será que ele vai respeitar a minha individualidade? Durante o namoro você já tem que perceber esses sinais, né? E a maneira que ele trata a mãe também é muito a se considerar. O espírito de profecia deixa bem claro aqui, não é um ditado, né, que a gente vê por aí, que muitas pessoas falam, presta atenção em como ele trata a mãe, mas não, Ellen White deixa isso aqui bem claro. E uma coisa assim, eu já falei com algumas meninas que vêm me procurar no particular a respeito de namorado que não trata bem a mãe, que não tem paciência com a mãe, mas que em todas as outras coisas é um ótimo cristão. Aí a questão já é de você começar a perceber no dia a dia, no tratamento com você e no tratamento com a mãe. E no tratamento com a mãe, quando você tá perto, de você também tentar falar para ele, olha, sua mães não são para sempre. Você não prefere tratá-la melhor? Para você não ter que ficar pedindo perdão a Deus todas as vezes que você pecar dessa forma. Temos um mandamento de honrar pai e mãe. Então, tudo tem que ser colocado na balança. Isso aqui é apenas um esqueleto, um esboço, cada situação, uma situação, tá bom? Próximo bloco, aceitar apenas traços puros. A jovem deve receber como companheiro para a vida toda apenas aquele que possua traços de caráter puros e varonis, que seja dedicado, honesto e tenha aspirações, e que ame e tema a Deus. Evite os que são irreverentes. Evite aquele que ama a ociosidade e também o que for zombador das coisas sagradas. Afaste-se da companhia daquele que usa linguagem profana ou é dado ao uso de um pouco que seja de bebida alcoólica. Não escute as propostas de um homem que não tem percepção de sua responsabilidade para com Deus.
A verdade pura, que santifica a vida, lhe dará coragem para se desvencilhar da mais agradável relação de amizade com quem você vê que não ama nem teme a Deus, nem conhece os princípios da verdadeira justiça. Então, às vezes, você precisa de coragem para sair desse relacionamento ou dessa amizade, né? O espírito de profecia deixa bem claro que a verdade que santifica a vida é a que vai te dar coragem. Você pode até suportar as fraquezas de um amigo e a sua ignorância, porém, nunca seus vícios. Então, aqui, né, são também conselhos para escolha, para jovem escolher no homem, alguns detalhes. Evite de ficar muito desocupado, que não busca um trabalho, que espera o trabalho vir bater na porta, né? Aquele também que fala, né, usa muita linguagem profana. Isso tudo não são traços de pureza de caráter. Então é aquilo que eu já falei antes, tem a questão dos frutos. Será que esse homem realmente é convertido a Deus? Então fica aí essa questão para ser considerada, né, pelas solteiras. E eu já falei, e se você está entrando aqui agora, se você já está casada, esse livro também tem muitos conselhos para quem passa por isso aqui, para quem errou na escolha. Tudo é possível, aquele que crê em Deus. Para Deus, nada é impossível. E aí, esses aqui também são pontos de oração que você pode pedir a Deus. Se o seu marido hoje não tem essas qualidades, faça uma lista e apresenta essa lista a Deus. Tem um livro que eu li que é o Esposa Segundo o Coração de Deus, que ela fala a respeito de fazer listas, para que você ore segundo listas. Tem até um post que eu fiz aí no passado, falando sobre fazer essa lista e colocar diante de Deus, né, essa listinha. Tem até o caderninho que eu tenho do altar do Senhor, que é onde aquele caderninho especial, como se fosse o altar de Deus, que você tá ali depositando esses traços de caráter que você sabe que Deus pode transformar no seu marido. A escolha já foi feita, mas Deus é capaz de transformar, certo? Então aqui eu não vou nem ficar grifando muito, porque é tudo muito importante, são ótimas qualidades, né? E depois eu vou tentar colocar isso lá no post para caber tudo lá, porque são muitas qualidades. Próximo bloco, é mais difícil corrigir o erro. Os casamentos planejados de modo impulsivo ou egoísta não dão em geral bom resultado. Pelo contrário, acabam em fracassos lamentáveis. Ambas as partes sentem-se enganadas e de boa vontade desfariam aquilo que fizeram enquanto estavam cegos pela paixão. É mais fácil, muito mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo depois de cometido. E é verdade. Quem aí está casada e hoje vê que é um erro, concorda com isso, que é mais fácil corrigir o erro. Não, é mais fácil cometer o erro do que corrigir, né? Então, que corrigir o erro é difícil. Então, quem ainda está procurando, está se preparando para o casamento, pense bastante. Até o momento que você chegar, no momento, ainda é tempo de desistir, tá bom? Eu passei por um relacionamento, em um namoro onde eu ainda não era adventista, o ex-namorado também não era, e foi um relacionamento de 6 anos, se eu não me engano. Eu nem lembro de muita coisa, graças a Deus, mas foi muito bom eu ter rompido antes que eu me arrependesse de levar para frente. Então, até o momento do casamento, é mais fácil corrigir. É mais fácil corrigir e é preferível você estar nessa busca com esses critérios aqui que estamos lendo aqui no livro, do que você passar por um relacionamento onde você é infeliz, aonde foi mal planejado, aonde foi por impulsividade, por egoísmo, né? Último parágrafo aqui, último bloco. Noivado imprudente. Mesmo que você tenha chegado ao noivado sem pleno conhecimento do caráter da pessoa com quem pretende se unir, não pense que o noivado constitua uma obrigação de chegar até os votos matrimoniais
e se unir por toda a vida a alguém a quem não possa amar e respeitar. Tenha muito cuidado antes de noivar. Porém, é melhor, muito melhor, romper com o noivado antes do casamento do que se separar depois, como muitos fazem. Talvez você diga, mas eu dei minha palavra, devo agora voltar atrás? Eu diria, se você fez uma promessa contrária às Escrituras, retrate-se sem demora. E em humildade perante Deus, arrependa-se da imprudência que a levou a assumir tão precipitadamente um compromisso. É muito melhor desistir dessa promessa no temor a Deus do que mantê-la e desse modo desonrar o seu Criador. Seja todo passo em direção ao casamento caracterizado por modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida futura tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Aqui, esse textozinho aqui eu acho que já foi falado, né? Já foi falado antes. Então aqui é um pouquinho do que eu já tinha falado antes a respeito do noivado, que ainda há tempo de desistir, quem ainda está noivo e não se casou e acha que não vai ser agradável aos olhos de Deus esse casamento. Então, os 3 parágrafos aqui são muito fortes e muito decisivos. Então, você aí, que ainda está solteira ou solteiro, eu não sei se tem algum jovem que vai me assistir, ainda está em tempo. Considere todas essas questões apresentadas nos blocos anteriores aqui, as qualidades do cônjuge, né? Os traços que você tem que aceitar para o casamento, considerar a sua descendência, como que vai ser, considerar o sentimento que você tem, se é um sentimento precipitado ou não, né? E que Deus possa abençoar. E eu reforço mais uma vez que se você é casada e você passa por algum problema, dentre esses que foram falados aqui, de uma má escolha, ou até você fez uma boa escolha, só que aconteceu alguma coisa, né, que o seu cônjuge de hoje, seu marido não é mais aquela pessoa de antes, tudo é ponto de oração. Como eu disse, faça o seu caderno de oração, a sua lista, peça. Eu tenho também um canal que eu fiz no Telegram só para mim. Se você quiser fazer também um grupo no WhatsApp, eu fiz chamado Meu Diário de Oração. Então, às vezes, eu não tenho tempo de escrever a minha oração, que eu gosto de escrever, mas eu digito ali. E no dia das eleições, eu tive que ficar esperando meu marido votar lá na sessão dele, eu fiquei no carro e eu estava sem internet no celular. E aí eu fui ali para aquele meu grupinho que eu fiz só meu e estava olhando as orações que eu fiz. E aí eu tinha visto uma oração que eu fiz muito simples, um detalhezinho muito pequeno com relação a atrasar para chegar na igreja, por exemplo, tá? Para contar um breve testemunhozinho rápido. E eu fiz faz 2 anos. E eu só fiz essa oração uma vez. E eu não voltei nessa oração para pedir novamente a Deus. E ela estava ali. E Deus respondeu essa minha oração. E eu estava olhando ali e tinha outras orações que Deus também respondeu e que eu deixei ali na minha lista. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Cultivar essas qualidades, mesmo depois de casadas, e orar pelas qualidades do nosso marido. E também absorver tudo isso aqui que está nesse livro, nesse capítulo de preparo para o casamento, para que a gente possa aconselhar nossos jovens da nossa igreja, nossos sobrinhos, primos, parentes, amigos próximos, filhos dos nossos amigos e filhos também, quem tiver filhos aí, desde pequeno, desde criança, vocês já começarem a falar para eles essas qualidades que precisam ter no cônjuge, a qualidade que a mulher precisa ter e a qualidade que o homem precisa ter. Eu não sei se a minha sogra ainda está online aí, né? Ela tem um testemunho para dar de que ela falava pro meu marido desde criança como deveria ser a mulher que ele fosse casar, tá bom? E eu tenho certeza que ele ponderou isso, o que a mãe dele falou, ele guardou no coração e ele passou a orar por isso mesmo quando eu era criança ainda. Então, nós temos uma responsabilidade
com aqueles que cruzam o nosso caminho, sejam nossos filhos, sejam nossos irmãos, sejam nossos amigos, parentes que são jovens e que ainda não se casaram, tá bom? Então esse foi o capítulo 5, muito bom, com muitos conselhos. E quem tiver alguma pergunta, pode fazer aí, eu vou aguardar uns 2 minutinhos até chegar alguma pergunta, senão a gente vai orar. E vamos planejar já o nosso a nossa próxima live. Obrigada, viu, Bia? Obrigada, amiga. Nossa próxima live é o valor da educação prática, capítulo 6. Eu acho que vai falar sobre educação doméstica na escola, obrigações domésticas, sobre hábitos de trabalho, educação para moças, maridos econômicos. Muito bom. É a praticidade, né, no dia a dia. E se você tiver algum testemunho para dar, aí pode falar, pode contar. Se quiser contar para mim no particular, depois eu trago numa próxima live. Não falo o nome, não preciso falar, tá bom? Vou aguardar mais uns minutinhos, vou grifar aqui esses últimos parágrafos e aí a gente ora para finalizar. É muito importante mesmo essa questão, né? De que é melhor romper o noivado antes do casamento se concretizar do que separar depois. Hoje em dia, a gente tem visto muitos jovens, principalmente nas nossas igrejas, que sofrem uma pressão muito grande para se casarem logo. E aí o casamento não dura, porque foi muita imaturidade, foi muito na pressão, foi muito no sentimentalismo, sem racionalizar, né? E a gente também tem uma boa... É como se fosse uma exortação, para que a gente parasse um pouco de ficar pressionando esses jovens que namoram, né? Quando que vai casar? Quando que vai casar? Porque às vezes a gente está fazendo mal, ao invés de fazer o bem. É um bom preparo para os jovens, né? É esse o preparo que precisa ter. Se vocês chegaram agora no final da live, a live vai ficar salva, como eu já fiz com as outras. Eu vou também depois baixar o vídeo, colocar no YouTube para quem não gosta de assistir aqui pelo Instagram. Eu coloco lá no YouTube, tá bom? Para você poder assistir num outro aplicativo, certo? E compartilhem com o Ministério da Mulher da sua igreja, para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem. A mensagem não é minha, tá bom? A mensagem é do Espírito de Profecia e serve para todas nós, não só para mim, não só para você, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse capítulo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou a leitura nessa noite de sábado. Que as palavras aqui lidas e ouvidas possam ser uma semente frutífera em nosso coração, que nós possamos orar pelas nossas famílias, por cada uma de nós como esposas, orar pelo marido, pedindo, Senhor Deus, que eles tenham essas qualidades, que os nossos filhos tenham essas qualidades, para que possam preparar boas famílias, encontrar boas moças e bons rapazes para se casarem. Senhor Deus, não deixe que essas palavras fiquem apenas aqui, mas que elas possam alcançar muitas e muitas famílias, principalmente os jovens que precisam dessas orientações. Também te peço pela postagem que será feita a partir desse capítulo, que possa alcançar também muitas pessoas que precisam dessas orientações. Obrigada, Senhor, porque nós não somos dignos, mas o Senhor disponibilizou a nós o espírito de profecia com essas mensagens, esses conselhos para nós desde aquela época até os dias de hoje. Nós que estamos vivendo no fim dos tempos, temos esse privilégio. Louvado seja o teu nome por isso, ó Pai. Fica conosco, nos dê uma boa semana, todas que estão aqui conectadas e as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem todas com Deus, minhas irmãs. Uma boa semana. Eu provavelmente vou marcar a live, ao invés de ser na quinta, eu vou marcar para terça-feira, para ficar mais espaçado do sábado. Aí fica uma terça e uma no sábado.
tá bom? E aí, se você não puder estar online aqui ao vivo na terça-feira, você assiste na quarta ou na quinta, antes do sábado, e deixa o seu comentário, fala comigo no privado também, se quiser, tá bom? Um abraço a todas vocês, um abraço Elaine, Bia, quem tiver aí online, Fran, minha sogra, Isa, Roberta, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.